Opa, e aí galerinha, como é que estamos? Tudo bom? Beleza? Bom, na aula de hoje eu trago uma pessoa tão especial, tão maravilhosa, que faz tempo que eu queria que ele fizesse parte das nossas aulas, porque as coisas que eu via de apresentação dele, eu já conheci ele há um tempo atrás, né? E aí, graças a um coletivo que a gente entrou, chamado Cia Triptal, dirigido por André Garoli, por sinal, ele também gravou a aula, eu vou deixar aqui em cima o link para vocês verem. Eu achei fantástico a entrega dessa pessoa, desse meu convidado de hoje, que eu fiquei apaixonado pelas coisas que ele fazia, o jeito que ele atuava, me chamou muito a atenção. E aí, ouvindo um pouco dessa trajetória dele que ele comenta nessa aula, fiquei mais maravilhado ainda. Bom, gente, vou deixar de papo aqui que senão eu me empolgo tanto, porque depois que eu ouvi essa trajetória, assim, eu fiquei tão feliz, tão alegre dele estar participando da nossa aula, que dá vontade de eu falar. Não, mas eu não vou fazer isso. Então, com vocês, o Wes Machado. Vamos conhecê-lo? Olá, eu sou o Wes Machado, eu sou ator e arte educador. Eu sou natural de Salvador, Bahia, tenho 27 anos e eu sou um artista, assim. Eu acho que essa é a primeira coisa que eu conseguiria falar sobre mim, assim, né? Eu sinto que de alguma forma a arte me escolheu e eu também escolhi ela, né? Porque obviamente poderia ter feito outra coisa, mas é um processo que eu sempre quis, desde criança, sempre quis ser ator e construir a minha vida para isso, né? Comecei a graduação em teatro lá em Salvador, finalizei em São Paulo. Fiz um curso superior, né, licenciatura e bacharelado, então sou professor de teatro, sou ator e trabalho também com arte e educação, né, mas essa arte e educação em espaços não formais, fora do âmbito da escola. Então, parte da minha trajetória tem sido tentar aplicar um pouco dessas coisas que eu aprendi com o teatro dentro desse âmbito da arte, educação e centros culturais. Então, trabalhei durante muito tempo em espaços como o Centro Cultural do Banco do Brasil, o SESC, fazendo esse trabalho que era essa mediação cultural, né? Receber os grupos, diversos grupos de escolas, diferentes faixas etárias e proporcionar essa experiência dentro da exposição de fazer essa ponte de mediação, né? Daquele conteúdo com as vivências dele e de alguma forma todo esse processo, né, arte, educação, eles estão imbricados e isso faz com que eu seja essa pessoa assim que vive de arte, que faz arte, que pensa arte, que produz, que cria. E que de alguma forma entende que não haveria outra possibilidade que não fosse um trabalho que envolvesse assim, a arte que eu escolhi para a vida é a arte do teatro, que eu acho que ela amplia tudo, né? Ela absorve tudo. Então, no teatro você tem a música, você tem a dança, você tem as artes visuais, você pode ter cinema. Então é a arte que me move e é o ofício que eu escolhi assim pra vida. Bom, conquistas e desafios, né? Primeiro acho que eu vou falar dos desafios. Os desafios são muitos, assim, principalmente a escolha de tentar viver de arte num contexto do país que a gente vive, né, em que há uma desvalorização desses profissionais, não há de fato uma política pública estruturada, né? Alguns lugares vão ter, mas em âmbito, por exemplo, de nação, né? Não existe um pensamento, assim, uma política nacional de cultura, né? Que assegure, por exemplo, para nós artistas, um plano de carreira, por exemplo,
de aposentadoria, que são questões importantes, né? Então, um dos maiores desafios acho que é a informalidade mesmo, assim, que a gente acaba estando nessa profissão, né? Então, por muitas vezes a gente faz muito mais por prazer, por vontade, por gosto, por acreditar naquilo. Parte desse processo muitas vezes é a gente bancando e tendo pouco retorno financeiro. Então, um dos primeiros desafios que eu elencaria é essa, assim, dessa questão da informalidade, né? A forma como o Brasil trata seus artistas, assim, e todo esse processo. E aí eu tenho uma dificuldade, que é uma dificuldade particular minha, né, individual, e que cabe para outras pessoas também, que é uma questão de disputa de um espaço que é um espaço hegemonicamente branco para pessoas que têm dinheiro. Então, eu sou um menino da periferia de Salvador, que sonhou desde sempre ser ator e fui atrás desse processo, né? Então, desde, por exemplo, do vestibular que eu fiz na Universidade Federal da Bahia, do dinheiro para pagar essa universidade, até a condição de permanecer, né? Porque não é só entrar, é necessário de tudo, do mínimo, do transporte para você ir para a faculdade, do alimento que você precisa ter lá para conseguir estar bem com o seu corpo, fazer as aulas. E aí eu sinto que, sendo um jovem negro de periferia, essas dificuldades, elas são maiores, assim. Os processos que eu vivi, eles foram mais dificultosos para mim do que foram para muitas pessoas. E isso é algo que tá posto, assim, né? Que é algo que eu sozinho não consigo mudar, porque a gente tá falando de um sistema, né? Enfim, mas pensando em conquistas, eu conservo algumas conquistas também que eu acho que são muito minhas, assim, muito pessoais. A primeira delas, por exemplo, é o fato de ter feito a graduação em teatro. Primeiro, ter passado no vestibular, entrado na universidade pública, Universidade Federal, né, que é a Universidade Federal da Bahia. Mas, como eu falei, eu terminei a graduação em São Paulo, e aqui em São Paulo eu estudei na Universidade de Elite com uma bolsa integral do ProUni. Então, isso talvez seja uma das minhas primeiras conquistas, assim, né? Eu conquistei a graduação de uma forma em que eu sinto que houve meu mérito, né? Por mais que seja uma política de Estado, o ProUni é um programa, né, do governo federal que possibilitou que muitos jovens começassem a universidade, houve a minha dedicação, porque é isso, né? A permanência dentro daquele ambiente, que era um ambiente de pessoas completamente diferentes de mim, em que eu contava nos dedos, assim, quantos outros paulistas era um ambiente que poderia me oprimir ao ponto de eu não conseguir levar a graduação até o fim. Então, eu elencaria essa como talvez a minha primeira conquista, assim. Eu tenho um ensino superior conquistado com a bolsa do ProUni, eu tenho muito orgulho disso. E aí, no que tange o âmbito da carreira, pequenos trabalhos, mas que são trabalhos muito satisfatórios, assim, que somam a trajetória, né? Porque eu comecei a fazer teatro aos 15 anos, numa companhia não profissional, né? De estudantes, inclusive secundaristas, era uma galera que estava no ensino médio. Comecei estudando teatro de rua nesses processos, e isso me trouxe a São Paulo. Fez com que, por exemplo, num processo mais recente agora, eu fiz a minha primeira peça profissional, estreiei no Teatro Paulistano, uma peça que fez muito sucesso, foi indicada diversos prêmios, chama Inferno, em termos de expressionista, inclusive vai voltar na temporada online, fica a dica, mas é algo bacana para assistir, de repente, chamar o pai ou a mãe, vale a pena, é um espetáculo muito bonito. E o Inferno trouxe uma repercussão muito bacana, assim, né? Eu tinha um personagem que não era o protagonista, que estava dentro de uma estrutura de coro, mas que conseguia despontar em algumas coisas. Houveram críticas muito positivas que me citaram. Isso é o auge da felicidade, assim. E um trabalho parece que vai puxando o outro, né? Então você é visto aqui, você fala, olha que legal, aí surge um outro, e aí na sequência disso eu fiz o Sede, que é também um espetáculo online já durante a pandemia, o mesmo diretor do Inferno, e o Sede me rendeu, por exemplo, uma indicação como destaque na categoria de ator coadjuvante, assim, dos espetáculos do ano passado. E aí eu sinto que hoje eu consegui desenvolver processos que são processos que eu fico feliz por fazer teatro,
mas que não só isso, né? Porque poderia fazer teatro e a peça falar sobre um tema que é um tema que não me atravessa, não tem relação, mas de alguma forma todos os projetos que eu consegui me envolver falam um pouco sobre mim, sobre a minha trajetória. Eu consigo ter esse olhar e me aproximar. Então, participo hoje assim de alguns grupos que estudam coisas diferentes. Então eu tenho uma trupe junto com os amigos de faculdade que a gente investiga teatro de rua e essa linguagem mais voltada para um espetáculo infantil. E aí a gente desenvolveu 2 trabalhos autorais que a gente conseguiu apresentar desde a rua até espaços como abrigos, porque o primeiro chamava O Cabra que Varreu a Lua e falava sobre a condição do migrante que vem para São Paulo em busca dessa vida, e um outro, o segundo, que era O Menino que Roubou o Mundo, que é uma história linda assim, que fala sobre uma criança que carrega o mundo nas costas, né? Um menino de rua. Então essa conquista de estar junto com os amigos, ainda que no sufoco, fazendo algo que você acredita que tem um discurso que é potente, me deixa feliz. E aí um outro processo desses diversos grupos também é um coletivo que eu participo que chama Anomia Coletivo, que é um coletivo de artistas marginais no sentido que a gente entende que a gente está à margem da sociedade, né? Justamente por esse processo, por onde a gente nasceu, pela condição financeira que a gente tem. E aí a gente desenvolveu um trabalho chamado Corre Menino, que era para ser uma peça, mas por conta da pandemia foi interrompido e virou meio que um teatro audiovisual, assim. Então, as conquistas que eu acumulo ao longo... São 27 anos de vida, mas eu acho que até presunção falar de carreira, assim, né? Eu tô começando, eu acho que tem muito processo ainda para viver, mas elas são muito significativas, porque elas me trouxeram amadurecimento. Eu acho que eu me tornei um ator melhor à medida que eu vou entendendo determinados processos e vou evoluindo nas minhas técnicas, e elas são potentes no discurso, na mensagem que elas passam. E são poucas, mas são significativas e são lindas. Por fim, meninada, a dica que eu daria para vocês, assim, né? Na faixa etária que vocês estão, assim, usem e abusem do teatro para poder explorar, para poder interagir, conhecer o outro, conhecer a si, os limites do seu corpo, principalmente os jogos, né? Jogos de recreação, jogos que mexam com a imaginação, que mexam com o corpo, que mexam com a voz. Então, nessa fase, encarem o teatro como esse espaço de muita liberdade de expressão, assim, onde vocês podem ser vocês, autênticos, onde cabe o riso, onde cabe a brincadeira, onde cabe o choro, onde cabe a troca, porque o teatro, ele é coletivo, né? Ele só existe se tiver mais pessoas envolvidas, né? E não é uma arte que se faz sozinha. Geralmente, por exemplo, na peça de teatro a gente pode ver só um ator ali em cena, mas por trás daquilo tudo existe toda uma dinâmica que envolve um monte de gente, o profissional que faz a luz, que monta o cenário, que dirigiu, que escreveu aquele texto. Então é uma arte coletiva. Então a dica que eu dou é, nessa faixa etária, usem e abusem desse espaço para uma expressão, assim, para vocês se descobrirem, para vocês experimentarem. E tomando gosto pela coisa, assim como eu tomei quando eu era pequena, apesar de que pequeno eu não fiz teatro, né? Fui começar a fazer teatro aos 15 anos, mas eu já queria ser ator desde sempre. Então, tomando gosto por isso, a dica que eu dou é assim: faça pelo prazer de fazer, pela vontade, porque aquilo vai te agregar, porque aquilo vai te trazer satisfação, vai te trazer alegria. E tenta desassociar essa ideia, por exemplo, do dinheiro ou da fama. E não é que a gente não pode sonhar, a gente deve sonhar. Pelo contrário, se algum de vocês decide ser ator na vida, é isso. Mira sempre lá em cima, em chegar lá. Mas mantenha o pé no chão de que o que tem que importar mais é fazer, porque aquilo é o que te atravessa, assim. Porque
porque aquilo é o que você gosta. E isso é independente de você ter dinheiro, porque como eu falei no começo, assim, é difícil, né, de fato, viver, né, fazer com que a arte ela seja essa garantia de que você vai conseguir ter uma casa legal, vai conseguir ter acesso, mas também não é impossível, né? Então é uma questão de acreditar em si, perseguir os seus sonhos, mesmo que o mundo fale que não, mesmo que pessoas próximas, família, amigos, porque de alguma forma vocês vão crescer, né, e vão chegar nesse processo de entendimento de que a gente tem o poder de decisão sobre as nossas vidas, assim, e que escolher aquilo que a gente gosta de fazer é sempre a escolha mais acertada, porque quando a gente crescer, talvez a gente se arrependa de ter feito uma opção de algo que a gente não gostasse tanto, mas que traria um retorno mais imediato, e não dar vazão àquilo que talvez seja mais genuíno. Então, para concluir, assim, façam teatro para a vida, independente de ser ator ou não, porque essa é uma prática que ajuda em diversos processos, assim, ajuda a gente a ser uma pessoa melhor, ser um ser mais coletivo, mais preocupado com o outro. E por fim, eu acho que fica a ideia de que a arte ela pode transformar muito, assim. Ela pode transformar a nossa mente, a forma que a gente enxerga as coisas, a forma como a gente se vê. Então, usufruam desse processo, assim, nessa melhor fase, inclusive, em que você pode fazer teatro só por fazer, sabe? Você não tem a obrigação de provar, por exemplo, o quão bom ator você é, porque você está disputando com alguém. É a melhor fase, é fazer pra jogar, pra se divertir, pra ser feliz. É isso. Beijo. Caramba, Wes, é complicado isso, né? Mesmo estudando, mesmo batalhando, mesmo se esforçando, sempre há essa porcaria do privilégio, né? Então, ver a sua trajetória, como de outras pessoas também que gravaram aqui, essa problemática que ainda existe, né? Infelizmente temos isso, e ainda mais aqui no Brasil, onde tem muito preconceito, muito racismo, muito machismo, muita gente intolerante. Então eu entendo um pouco dessa dificuldade, e é por isso que eu acho importante essas pessoas gravarem e comentarem um pouco da sua trajetória, para vocês estudarem e entenderem que o teatro é isso, é essa potência transformadora. Bom, gente, se eu fosse vocês, eu assistiria essa aula pelo menos umas 4, 5 vezes, porque as coisas que ele coloca aí é tão interessante, é tão envolvente, é tão marcante, que eu fico muito agradecido. Nossa, Wes, você me surpreendeu assim, né? Fico muito honrado de tudo isso. E tá vendo, gente? Estudar, se esforçar, se entregar, não ter medo, não ter receio. Se você faz aquilo com verdade, com amor, se é isso mesmo que você quer fazer, é isso que ele comentou. Você não vai se arrepender quando você for mais velho, né? Você vai carregar pro resto da sua vida. Tá certo que é pequeno, mas gravar essas aulas, montar todo esse cenário, montar essas luzes para as aulas, é o que me dá muita alegria, me dá muita vontade de mostrar e ensinar teatro, né? E olha que legal, o Wes também é um professor de teatro. Poxa, que legal, isso eu não sabia mesmo. Eu fico muito feliz dele ter compartilhado, né, essa trajetória de vida profissional e essa trajetória como artista também, né? E eu gosto muito dessa coisa do teatro de rua também, que é um dos lugares onde você mais aprende, né? Eu adoraria fazer, não tive oportunidade, né? Mas gostaria muito de fazer esse teatro de rua, né? E, gente, eu não sei, eu não tenho que falar nada aqui. Eu acho que vocês têm que, mais uma vez, assistir essa aula umas 3, 4, 20 vezes, porque tudo que o Wes coloca aqui, o teatro é exatamente isso.
é transformador, você se torna uma pessoa diferente, se agrega mais às pessoas, né? No teatro não tem racismo, machismo, indiferença, não. É um outro universo, gente. Por isso que eu acho importante vocês verem e mergulharem no teatro. Quando eu dou as propostas para vocês, é para vocês testarem, mas sentirem o que é ser uma personagem diferente, né? Ser aquilo que vocês gostariam de ser, mas em potência gigantesca, né? Nossa, Wes, muito legal, muito obrigado por você ter compartilhado essa sabedoria, suas dicas, sua trajetória. Gente, não tenho o que falar, é muito bom, é muito bom. Assistam novamente, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula, que foi feita com muito carinho, e ainda mais hoje, essa pessoa iluminada, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito carinhosa, muito batalhadora. Fico muito feliz ele estar aqui, estou muito empolgado, estou muito feliz ele ter compartilhado e eu ter conhecido um pouco mais dele. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado da aula. Também vou deixar sugestões de 2 aulas aqui para vocês conhecerem um pouco mais e aprofundarem cada vez mais o teatro, que é essa potência transformadora que consegue mudar até mesmo o mundo, nem que seja o nosso, ou pelo menos as pessoas próximas da gente. Mas ela é transformadora, viu, gente? Bom, é isso, espero que tenham gostado da aula e a gente se fala na próxima. Tchau!